Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na live, nessa tarde hoje, com dois convidados, né? O nosso bate-papo hoje vai ser muito bom, vai ser muito abençoador. Depois vou apresentar os nossos convidados melhores para vocês. Está presente com a gente aqui hoje o Luiz Carlos, que é da Igreja Congregacional lá de Januária, sul, ou melhor, norte de Minas. Norte de Minas. Ministro de louvor. Deus abençoe, Luiz Carlos. Amém, pastor. Um prazer. Obrigado pelo convite e oportunidade de estar aqui. Amém. E está com a gente também hoje aqui o pastor Idauro, que é a hora que a gente entrar propriamente dito aqui no nosso bate-papo, eu vou apresentar ele melhor para vocês. Boa tarde, pastor Idauro. Boa tarde, meu querido. Prazer imenso estar com você, com o Luiz Carlos, com todos os que vão participar conosco dessa live. Amém. Nós estamos transmitindo essa live hoje pela página da nossa igreja, Segunda Igreja Evangélica Congregacional em Cruzeiro, e essa live hoje é uma realização da AME Vale, Associação Missionária Evangélica Congregacional para o Vale do Paraíba. E é um prazer muito grande para nós receber aqui os nossos convidados, o Luiz Carlos da Igreja de Januária, e também o pastor Idauro. E eu quero dizer para vocês que vocês podem, depois, na hora do nosso bate-papo, vocês podem deixar aqui as perguntas de vocês, as perguntas que vocês quiserem fazer aqui para o pastor Idauro a respeito do nosso tema, vai ser muito bem-vindo. E, mais uma vez, eu, em nome da AME Vale, quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, o Luiz Carlos, lá da Igreja de Januária, Minas, e também do pastor Idauro, da Igreja de Niterói. Deus abençoe a vida de vocês. Neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Em seguida, vou passar a palavra para o Luiz Carlos, nosso ministro de louvor, para que entoe 2 cânticos de salmos e hinos. E, em seguida, nós vamos dar prosseguimento à nossa live hoje, falando sobre a história, ou seja, o congregacionalismo brasileiro, herança e legado. Bendito Deus, obrigado por essa oportunidade. Santo é o teu nome, e Amém, Deus. É a tua presença. Amém, Deus, Senhor. venha conosco nessa tarde, manifesta, Deus, o teu poder. Venha, Senhor, nos abençoar, ó Deus, nessa tarde, manifestando, Senhor, a tua graça, a tua glória, ó Deus, nesse breve momento de compêndio que nós vamos ter sobre a história congregacional, ó Deus, sobre, ó Deus, o bastão da evangelização que o Senhor deu às mãos de Calley, e nós te louvamos por isso. E assim te louvamos, bendizemos o teu eterno nome, na beleza da tua santidade, em nome de Cristo. Amém e amém. Graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Está contigo a palavra, Luiz Carlos? Ok, pastor. Graças a Pai, meus irmãos, vamos estar adorando ao nosso Deus. Hinos dos Salmos e Hinos. E o primeiro deles, se você quiser nos acompanhar aí, cantando juntamente conosco, é o hino 102, Sossegai. E vamos lembrar o episódio em que Cristo estava dormindo no barco e os discípulos preocupados com o que estava acontecendo à sua volta. E é a palavra que fica para nós nessa tarde. Independente do que esteja acontecendo à nossa volta, com Cristo no barco, a tempestade vai passar. Vamos adorar a Deus. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai,
convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o eu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Em Cristo a paz, meus irmãos, podemos descansar dele. Ainda dos nossos salmos e hinos, vamos estar cantando o hino de número 65. Vamos estar dizendo que o nosso Deus é grande, grandioso és tu. Adore ao Senhor nessa tarde, juntamente conosco. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, a
glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Nosso Deus é grande. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus, Luiz Carlos. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter abençoado a gente. No finalzinho que eu te chamo, tá bom, querido? Ok, foi um prazer. Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos transmitindo aqui essa live pela página da igreja, né? Segunda Igreja Evangélica Congregacional em Cruzeiro. Então, essa é uma live, né, da nossa associação, da Ame o Vale, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o congregacionalismo brasileiro, né? Vamos falar sobre o congregacionalismo, legado e também herança. E o nosso convidado hoje vai bater um papo com a gente aqui, vai trocar uma ideia com a gente, e a gente vai conversar a respeito desse assunto, que é um assunto muito bacana, muito bom. Então, meus irmãos, antes disso, eu quero falar para vocês quem é o nosso convidado hoje, né? Ele é pastor da Igreja Congregacional de Niterói, diretor do Seminário Teológico de Niterói, é mestre em História Social, pós-graduado em História da Igreja, com especialização
em Ciência da Religião e Teologia Contemporânea, conselheiro do nosso Departamento de Educação Teológica, o DET, da USB, e assessor de História e Estatística da União das Igrejas Evangélicas Congregacional em Cruzeiro. Então, eu estou falando do reverendo Idauro Campos. Muito boa tarde, reverendo Idauro. Boa tarde, pastor. Obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar conversando com o irmão e também aí com os irmãos da região sul do estado do Rio de Janeiro e de um tema que é apaixonante, né? O tema do congregacionalismo, a origem, a inserção no Brasil. Eu espero que seja assim, uma bênção esclarecedora e edificante para todos nós. Graças a Deus. Quero dizer para os irmãos, saudar as igrejas da Ame o Vale, que estão presentes com a gente aqui também. No finalzinho, eu vou fazer menção dos irmãos que estão deixando comentário aqui. Vocês podem também deixar aqui as suas perguntas para o reverendo Idauro, né, sobre o nosso tema. A minha produtora está me auxiliando aqui, então você pode pergunta aqui no nosso chat, né, é isso? Nos nossos comentários aqui, deixe seu comentário para a gente poder falar para ele. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu quero apresentar para os irmãos aqui, né, o reverendo Idauro Campos, também é escritor, e ele publicou o seu livro aqui, Os Desigrejados, aqui. É uma reflexão que ele faz, né, sobre o momento que nós estamos vivendo, das pessoas que estão se intitulando aí desigrejadas, pessoas que estão aí vivendo um período difícil em relação à igreja, que saíram da igreja. Eu recomendo, né, como presidente da nossa associação, eu recomendo esse livro. Esse livro traz um compêndio sobre o momento cristão que nós estamos vivendo no Brasil e em termos de igreja. Então, esse é o livro do reverendo Idauro Campos. Inclusive, quem escreveu o prefácio dele foi o doutor Augusto Nicodemos. Então, é um livro muito bom que eu quero recomendar para vocês. Outra obra que eu quero recomendar para vocês é a revista teológica do DERP. O reverendo Idauro Campos, ele escreveu aqui o 5º artigo, né, sobre história, né, congregacionalismo, manifestações históricas, teórica social e inserção no solo brasileiro. Está muito bom esse artigo, é um artigo muito esclarecedor sobre a nossa história, sobre o compêndio do congregacionalismo em solo brasileiro, e além de diversos outros artigos. Eu separei esses aqui, que são os que eu tenho. Então, no finalzinho, eu vou estar repetindo. E se você, por exemplo, quiser adquirir essa obra, Os Desigrejados, fala com a gente no final aqui, que a gente vai providenciar para vocês aí, tá ok? Graças a Deus. Ainda tem a revista de escola dominical também, que está nesse mesmo tema, que mais tarde eu vou apresentar para vocês em outras lives. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, reverendo Idauro Campos, mais uma vez, em nome da Ame o Vale, eu agradeço a presença do Senhor aqui, trazendo para a gente esse compêndio sobre o congregacionalismo brasileiro. Muito obrigado, tá bom, pastor? Uma honra para nós. A honra é minha. Eu que agradeço imensamente o convite aí, que seja uma bênção e todos nós tenhamos uma tarde proveitosa, né? Amém, maravilha. Sem mais delongas, pastor, eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor a respeito desse tema, e o senhor pode ficar à vontade para colocar a sua alocução aqui dentro do viés das respostas, daquilo que o senhor entender a respeito desse assunto. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de dar o pontapé inicial do nosso bate-papo aqui é: quando e através de quem chegou o congregacionalismo no Brasil? O senhor me ouve bem? Ouço bem. Ouço bem. Bem, a chegada do congregacionalismo ela acontece com o desembarque do casal, Dr. Robert Reid Calley. Ele não era um congregacional, o Calley era membro da Igreja Nacional da Escócia, uma igreja de governo presbiteriano e escocês, obviamente, né? E Dona Sarah Calley, ela sim, ela uma congregacional, e eles desembarcam no dia 10 de maio de 55, com um objetivo muito claro, intencional, de evangelizar o Brasil. Uma curiosidade que cerca essa data e esse evento da chegada do casal de missionários para cá é a razão que levou Calley, um escocês, e Sarah, uma inglesa,
a virem para o Brasil, um país, o único da América do Sul, na verdade da América Latina, que fala o português, né? E a familiaridade do casal, a decisão, inclusive, passa pelo fato de Cali ter sido, durante um tempo, morador da Ilha da Madeira, que pertence a Portugal. Cali tinha tido uma experiência anterior na Ilha da Madeira. Quando ele vai para lá, era em função da condição de saúde da sua primeira esposa, Dona Margaret Crawford. Dona Sara é a segunda esposa de Cali. Cali fica viúvo, Dona Margaret Crawford morre, e ele, viúvo, conhece a Sara e se casa com a Sara. Mas quando ele vai para a Ilha da Madeira, ele vai porque as condições climáticas da Ilha da Madeira eram muito favoráveis aos problemas de saúde que Dona Margaret Crawford tinha. Então, ele vai para lá, trabalha como médico, e ele também vai fazer um trabalho de evangelização, inclusive quando ele receituava, né, os seus medicamentos, receitava, melhor dizendo, os medicamentos no receituário, ele colocava, inclusive, versículos bíblicos. E o Cali teve muito êxito, muito êxito. E por causa desse êxito, ele foi perseguido e expulso da Ilha da Madeira. Quando ele vai, numa das viagens para os Estados Unidos, visitar o grupo de cristãos madeirenses que tinham sido exilados para lá, tinham ido morar lá, numa igreja presbiteriana, lá nos Estados Unidos, ele conhece o trabalho de um metodista chamado Daniel Kidder, que ele escreve num livro, e ele encontra essa obra no armazém, numa livraria lá na região, e lá continha informações do trabalho evangelístico do Brasil. No caso do Daniel Kidder, ele faz uma crítica, ele reclama porque ele não tem muito êxito no trabalho. E ele narra como foi a experiência metodista no Brasil. A essa altura, o trabalho metodista tinha se encerrado, porque os metodistas chegaram no Brasil na década de 30, mas na década de 40 eles já tinham ido embora. Cali chega em 50, em 55. Então ele toma conhecimento de um trabalho mal sucedido dos metodistas, fica sabendo que lá se falava o idioma português, e ele então decide com Dona Sara vir para o Brasil. Isso acontece no dia 10 de maio de 1855. Desembarca no Rio de Janeiro, mas o clima nem um pouco favorável. O Rio de Janeiro já era uma capital com muitos problemas de saneamento básico, então você veja que o problema é antigo. Cali acha a cidade quente, ele acha a cidade linda, mas quente, suja, muito suja. A Dona Sara, inclusive, ficou incomodada com a sujeira da cidade. A Baía de Guanabara tinha um odor muito fétido, e isso se dava porque o comércio, os hotéis e as residências, sem saneamento básico, tudo era jogado na Baía de Guanabara. Então, os dejetos eram colocados na Baía dentro de tonéis de madeira. Quem carregava isso eram os negros. O Brasil era um império escravocrata na época. Esses negros levavam, né, os escravos, e, inclusive, esses escravos eles eram chamados de tigers, dos tigres, porque como eles trabalhavam sem camisa, né, de calça de juta e sem camisa, quando eles pegavam os tonéis de madeira, vazava aqueles dejetos pelas emendas, né, da madeira, e entrava em contato com a pele e dava micose neles, né, ficavam aquelas manchas brancas nas costas. Então eles eram chamados de tigers, por causa dessas manchas, né? E o Cali, portanto, incomodado com a cidade insalubre e muito quente, ele toma conhecimento de que havia uma cidade bucólica, organizada, com clima de montanha, um clima mais europeu, e ainda por cima a morada do imperador Dom Pedro II, que era Petrópolis. Aí então eles sobem a serra e se estabelecem em Petrópolis. Tudo isso em 55. Graças a Deus, eu estou assim, assim, me deliciando, né, com a história, né, porque é muito bom a gente conseguir entender, né, o congregacionalismo, né, as nossas origens, as nossas raízes, e, poxa, eu estou fascinado aqui com essa aula. Bom, a pergunta 2 aqui, pastor, quero lembrar você que está nos assistindo, se tiver alguma pergunta para o reverendo Idauro, só deixar no comentário aqui que a gente vai fazer essa pergunta para ele.
Pastor, pergunta 2 aqui. Qual a herança do congregacionalismo brasileiro para a igreja brasileira? Pastor, são várias as contribuições, e o legado é muito amplo. Primeiro, o congregacionalismo foi a primeira democracia, o primeiro experimento democrático que acontece no Brasil é exatamente dentro da Igreja Fluminense, que é a mãe do congregacionalismo. O Brasil, no século XIX, grande parte do século, o Brasil foi um império. A República só é proclamada em 1889. Então, você não tem experimento de democracia, você não tem sindicato no Brasil, você não tem eleição de o que chamaríamos hoje de eleição de reitores em universidade, nem faculdade mesmo, nós ainda tínhamos organizada como nós conhecemos hoje. Nós não tínhamos sindicatos para promover eleições, nada disso. Então, a primeira grande contribuição, fora a evangelização, porque a evangelização em português seria o legado mais importante, daqui a pouco eu falo sobre ele. Eu quero falar desses outros legados que nem sempre a gente presta muita atenção. A democracia, por exemplo, ela foi um grande legado, porque as igrejas até então estabelecidas no Brasil, que era a igreja anglicana, que foi a primeira igreja a chegar aqui na década de 10, era uma igreja episcopal, né? Uma igreja muito habituada com o governo monárquico, com o governo episcopal. A igreja luterana chegou em 1824, tinha um outro tipo de modelo de governo. Enquanto os congregacionais, com essa coisa de reunir a membresia, submeter as pautas e deixar a membresia tomar suas decisões, uma democracia direta, portanto, diferente da democracia presbiteriana, que é uma democracia indireta, exercida pelo conselho, o conselho que é formado pelo pastor e pelos oficiais. O congregacionalismo inaugurou no Brasil essa forma de governo democrático, em que todos da membresia são chamados à participação, ainda que houvesse alguma restrição aqui e acolá, né? Mas são os congregacionais que inauguram esse modelo de governo. Em segundo lugar, né, pensando ainda nessas contribuições sociais, né, daqui a pouco, como eu disse, eu vou falar da evangelização. O congregacionalismo, através do pleito de Robert Caley, consegue para os protestantes no Brasil alguns direitos sociais que eram negados. Para ter uma ideia, quem nascesse no século XIX no Brasil só poderia celebrar o seu casamento na presença de um padre, na Igreja Católica. O rito autorizado pelo Império era o rito católico, celebrado por um sacerdote católico. Se você morresse, a cerimônia fúnebre, ela seguia o rito católico nos cemitérios cuja administração estava no poder da Igreja. É Caley que recorre a juristas prestigiados da época, solicitando o reconhecimento do casamento dos protestantes e, no caso do falecimento dos protestantes, que se respeitasse o devido rito protestante, né? E Caley consegue isso. Um legado que não é só dele, mas é de toda a comunidade protestante no Brasil. Presbiterianos, metodistas, episcopais, todos vão gozar, né, desses direitos que foram pleiteados, buscados pelo Dr. Caley junto ao Império, né? Pensando no trabalho de evangelização, né, o Caley inaugura a evangelização em português. Caley é o primeiro, né, porque as igrejas estabelecidas até então, a anglicana, a luterana, e depois o experimento metodista, que não dá certo, os metodistas vão embora na década de 40 e só retornam na década de 70, e aí em 70 o experimento metodista ele se estabelece. Caley é o primeiro a pregar em português, e um trabalho permanente, porque o trabalho de Caley deixou frutos até hoje, e é ele que inaugura, né? É Caley que também dá uma oportunidade muito grande a leigos, pois quem vai ajudar o Dr. Caley no trabalho de evangelização, como comportores, vendendo bíblias, livros, folhetos, são os leigos da igreja, né? Enquanto a anglicana e a luterana eram igrejas onde o sacerdote
era muito centralizado, o trabalho eclesiástico muito centralizado na figura sacerdotal, pastoral. Calli, ele chama esses comportores, esses leigos, né, para poder fazer um trabalho de difusão da fé em português, dando origem às primeiras igrejas nacionais que nós temos, igrejas permanentes, tá? Pois a essa altura, 2020, nós já sabemos que já houve uma igreja brasileira entre indígenas lá em Pernambuco, que foi a igreja dos índios potiguaras, que é resultado do trabalho da colônia holandesa que existiu no Brasil. Mas aquela igreja existe só por 40 anos. Quando os holandeses foram embora, na década de 1654, a igreja dos potiguaras durou mais 40 anos e desapareceu. A igreja de Calli não. Ela é fundada o trabalho começa em 55, em 58 é organizada a igreja fluminense e depois o trabalho vai seguir em outras direções, e esse trabalho existe até hoje. Então, Calli é quem inaugura a pregação em português, dando origem a igrejas nacionais permanentes até o presente momento. E, para finalizar, a Inódia também, ela tem uma dívida, né? A igreja brasileira tem uma dívida com Calli, pois é Dona Sara que pega hinos, faz a tradução de diversos hinos para o português, organiza e edita os salmos e hinos. E os salmos e hinos vai ser a referência, o padrão de culto de todas as igrejas protestantes durante todo o século XIX, da segunda década do século XIX em diante, e durante grande parte do século XX. Até a década de 80, boa parte dos hinos, tanto do Novo Cântico Presbiteriano, do cantor cristão batista, de outros cancioneiros, tinham, na sua coletânea, grande parte de hinos traduzidos por Sarah Calli, né? Então, o padrão de culto protestante, quem lança essas raízes, é justamente o trabalho de Robert e de Sarah Calli. Então, o legado deles é imenso. Não por menos, nós temos uma série de dissertações de mestrado, teses de doutorado em História, em Direito, justamente focado no trabalho, no legado do Calli. Poxa, que legal. Muito bom mesmo. Pastor, a terceira pergunta aqui eu considero a pergunta de $1 milhão. Porque isso aqui toda hora é tema entre os nossos grupos de pastores congregacionais. Então é o seguinte, olha só. O congregacionalismo brasileiro, ele é calvinista? A gente tem que fazer um devido recorte para responder essa pergunta. Se você pensar em Calli, no casal Calli, não há dúvida do calvinismo do casal, né? Inclusive, nós temos notas que depois, quando a live terminar, eu posso até lançar nas perguntas e fica registrado lá. Eu localizo a obra com a página direitinho, onde se fala da fé calvinista do casal. Então, hoje, aqueles que trabalham com história não têm mais dúvida acerca do calvinismo do casal. Eles eram calvinistas. O Calli é membro da Igreja Nacional da Escócia, uma igreja de orientação calvinista. A Dona Sara é da Igreja de Torquay, e de família de huguenotes, né, que eram os calvinistas da França, e várias gerações de congregacionais calvinistas. Agora, o congregacionalismo, herdeiro do trabalho de Calli, ele é calvinista? A resposta é não. Do ponto de vista oficial, não há no trabalho congregacional vinculado ao ISCB, que é a nossa denominação, um fechamento, uma conclusão em torno do calvinismo. O que nós teremos ao longo desses quase 160 anos são pastores calvinistas, que dirigiram suas congregações como calvinistas, professores calvinistas, diretores de instituição teológica calvinistas, que produziram obras e pregaram sermões calvinistas. Agora, que a denominação fechou em torno do calvinismo, não tem como, né? O que há é um modelo híbrido onde essa convivência entre calvinistas e arminianos houve uma convivência harmoniosa e pacífica, talvez tensa em algum momento, mas pacífica em grande parte.
Nesse debate, o que a gente vai encontrar, pastor, são colegas que tentam dizer assim, não, o congregacionalismo brasileiro, ele é calvinista. Não, o congregacionalismo, ele é arminiano. Não, nunca houve esse debate em termos de definição teológica. Quem diz que é arminiano é porque gosta de olhar para o congregacionalismo com esse olhar e chamar para o seu grupo a identificação com essa orientação teológica. Quem diz que o congregacionalismo brasileiro é calvinista é porque ele se identifica com o calvinismo, quer um congregacionalismo calvinista e quer dizer que o congregacionalismo nosso é dessa natureza. Na verdade, não. A própria demonstração do debate, né, revela isso, de que não há uma definição. Nada impede que, no futuro, a denominação chame os teólogos da denominação, aqueles que gostam do labor teológico, e se apresente um documento bem. O que nós somos? Nós somos calvinistas, nós somos arminianos, queremos continuar sendo um sistema híbrido que abarca as duas teologias, ainda que não oficialmente, ou vamos oficializar esse modelo híbrido. Enfim, então é o seguinte, eu estou pensando aqui num recorte, e o meu recorte é o recorte da oficialidade denominacional. Respondendo em termos de oficialidade, não, nem calvinistas e nem arminianos. Nunca houve uma discussão, uma conclusão, um tratado e uma apresentação documental dizendo nós somos isso aqui. Até hoje esse debate não se encerrou. Então, pastor, exatamente. Essa é uma questão muito interessante. Por exemplo, se existe esse modelo híbrido, como o senhor está falando aí, sobre um grupo de pastores que pensam em termos do viés calvinista e outros do viés arminiano, na sua opinião, até onde é salutar, talvez, essa falta meio que de identidade? Você fazer essa pergunta para quem ama a confessionalidade é meio complicado, porque, por exemplo, eu posso responder o seguinte, vou tentar te dar uma resposta como alguém que labuta no campo da teologia e alguém no campo da história, né? No campo da teologia, a minha resposta seria não, nós temos que ter essa definição teológica, eu sou defensor dela. Eu acho que nós temos que ter, acho que seria saudável para a denominação a gente ter, sim, uma definição da nossa teologia, né? E, claro, como calvinista que eu sou, evidentemente, eu compreendo que a teologia reformada, a teologia calvinista, oferece esses elementos que eu considero saudáveis para a denominação. Então, essa é a minha resposta enquanto alguém que milita no campo da teologia. Agora, a minha resposta enquanto alguém que milita também no campo da história, né, que trabalha com documentos, que trabalha com análise, né, é de que a gente tem conseguido, apesar dos nossos problemas, e são muitos, né, essa convivência pacífica, né, esse modelo híbrido, eu sinceramente, eu não vejo um grande problema. Eu não consigo ver que, por exemplo, se diz que a falta de identidade teológica pode ser uma das explicações do nosso pouco crescimento no Brasil. Eu não sei se esse seria um, pode ser que seja um elemento junto a outros, né? Mas colocar toda a responsabilidade em cima disso, eu não sei se seria o correto, né? Eu acho que tem outros elementos que são mais responsáveis por essa timidez numérica. E, claro, quando você abre o leque, vai aparecer também a falta de identidade teológica que pode, em algum momento, comprometer. Mas, assim, confessionalmente, eu acho que o ideal seria ter essa definição. Eu sou favorável a ela. Por outro lado, quando eu olho para a história, o nosso modelo foi um modelo de boa convivência. A disputa entre calvinistas e arminianos nunca produziu celeuma denominacional. E aí eu quero comparar essa afirmação com, por exemplo, a questão dos dons espirituais. Na década de 60, houve um racha denominacional. Surgiu a Aliança dos Congregacionais. Um grupo de igrejas saíram da nossa denominação e formaram uma outra por causa dos dons espirituais. Ou seja, a pneumatologia já criou, né, debates acirrados em nosso meio.
a ponto de provocar uma cisão. Agora, a soterologia, não. Diferentemente de outros países onde isso deu muita briga, né? No Brasil, entre os congregacionais, o debate era entre colegas da mesma associação regional, um professor que às vezes desconstruía a ideia de um outro, né? Mas nunca houve. Por exemplo, eu desconheço, pode ser até que exista, o dado que eu vou dar agora aqui. Eu desconheço alguma igreja, por exemplo, que deixou de convidar um pastor, que a igreja estava sem o ministro, perdeu o seu pastor, o pastor morreu ou foi embora para uma outra igreja, e essa igreja deixou de convidar alguém por causa do arminianismo do pastor ou por causa do calvinismo do pastor. Eu não conheço, pode ser que exista. Se alguém souber, manda a informação que a gente cataloga essa informação. Mas eu não conheço nenhuma igreja, por exemplo, que tenha ficado 10 anos com um pastor arminiano e deixou de chamar um pastor calvinista porque ela era arminiana e aprendeu arminianismo com seu pastor. E o inverso também eu não conheço. Nenhum pastor calvinista que tenha ido embora e a igreja deixou de convidar um pastor que ela amou muito a pregação, se identificou muito, mas ele é arminiano, então aquele não é bem-vindo. Eu não conheço esta trajetória. E, novamente falando, ao dizer que eu não conheço, não estou dizendo que não tenha acontecido. Pode ter acontecido, e quem tiver essa informação, manda para mim, que ela é uma informação importante para a nossa história denominacional. De forma que, salvo o melhor juízo, arminianismo e calvinismo nunca geraram grandes conflitos denominacionais, não. Tem produzido, aliás, boas conversas, bons debates, mas conflito e cisão, não. Amém, graças a Deus. O Ricardo de Souza mandou uma pergunta aqui, ó. Apesar da formação teológica de Cali, como foi a sua ordenação? Poderíamos usar este modelo de ordenação de Cali hoje? Não, não poderíamos. O seguinte, a ordenação do Cali ela foi sui generis, né? Cali ele foi ordenado antes de vir para o Brasil, antes de ir, na verdade, de ir para a Ilha da Madeira. E quando ele foi ordenado, o sonho de Cali, o desejo de Cali era de ser missionário na China. O Cali não tinha nenhum desejo de ir para a Ilha da Madeira. Ele foi para a Ilha da Madeira, como eu expliquei, em função da saúde de Dona Margaret Crawford, que foi a sua primeira esposa, né? E então ele não tinha, portanto, apego à denominação, à ordenação e também a própria teologia. O cara não se preocupou muito em deixar um construto teológico, né? E até mesmo a ordenação de Cali foi muito em função das exigências para que o trabalho dele pudesse ser realizado, né? Porque a impressão que nós temos é que talvez Cali nem desejasse muito buscar, se houvesse a possibilidade dele ser um missionário sem ordenação, do jeito que ele é emancipado, independente, né? Ele tem um espírito muito livre. Aliás, Douglas Nassif, na obra que ele escreveu sobre Cali, deixa essa liberdade caliana muito clara na obra. Ele poderia muito bem ir sem ordenação, mas como ele era um vocacionado, tinha chamado, e era também natural que o chamado buscasse essa ordenação, ele então foi ordenado, né, numa junta de ministros que compareceram, inclusive os nomes desses obreiros que ordenaram Cali aparecem também na obra, não sei se agora se do Douglas ou se do Forsyth, que citam essa, vamos chamar de junta, né, essa junta de pastores, essa junta geral, que ordenou o Dr. Cali. Ok. Tem uma pergunta aqui do Mauro Jordão. Como Robert Cali convivia com a escravatura da época? O Cali, recentemente, o Douglas Nassif deu uma entrevista para a gente muito interessante. O Cali, quando ele chegou no Brasil, a Inglaterra, né, a Escócia, já tinham resolvido esse problema da escravatura por lá. E ele, num primeiro momento, ele faz o seguinte, ele cria uma classe de escola dominical 2 semanas depois da data da primeira, que foi 19 de agosto, quando Sara reúne 5 crianças em torno do livro do profeta Jonas e expõe a história do profeta para essas 5 crianças.
2 semanas depois, o Cali organiza uma classe de escola dominical formada por um público misto, de brancos e negros, livres e escravos. É muito interessante. Eu concordo com o Nassif quando ele diz que essa segunda classe é mais importante que a primeira. A primeira é um marco denominacional, mas a segunda, além de ser também um trabalho de evangelização em português, é um tapa de pelica no império. O Cali se recusou a dar uma aula segregada, ele não quis dar uma aula para um público misto, só para brancos ou só para negros. Ele bota brancos e negros juntos. Era o ano de 1855, 33 anos antes da abolição da escravatura, né? Então, o Cali tem esse primeiro momento de demonstrar o que pensa, né, sobre essa desigualdade entre homens e desigualdade social também. E, em segundo lugar, quando membro da igreja quer se filiar à igreja fluminense, né, um convertido, e é senhor de escravo, o Cali submete o assunto à Assembleia de Membros da Fluminense e lá eles proíbem, né? Não se pode ser membro da igreja e, ao mesmo tempo, senhor de escravo, né? Então, Cali, ele não tem nenhuma preocupação em deixar muito clara, né, para o Império o que ele pensava acerca dessa imoralidade que era a escravatura, de forma que Cali ele é protagonista de um dos primeiros movimentos libertários do Brasil, né? Você não tem informação de outra instituição, fosse uma escola, fosse um movimento social, um partido político daquela época, fazendo algo parecido como a igreja fluminense fez. Ok. Pastor, tem uma pergunta aqui, eu não sei bem se é uma pergunta ou uma colocação, da Silvia Ayala, né? Ela diz assim, ó: mas por causa do tradicionalismo, os líderes são chamados ao trabalho independente do discurso ou... Como é que lê? Então lê para mim aqui. Mas por causa do tradicionalismo, os líderes são chamados ao trabalho independente do discurso ou somente os calvinistas têm oportunidade para fazer o discipulado? Não, eu entendi a pergunta. Sim. Eu entendi a pergunta. Não, é Silvia, né? Não, Silvia, não há essa digamos, predileção, né, pelo calvinismo em detrimento de obreiros arminianos, não. A gente tem uma convivência muito tranquila. As oportunidades denominacionais, elas são iguais. O que pode acontecer é o seguinte: o calvinismo ele é uma reflexão teológica que ela exige 3 tipos de lente, né? Uma lente bíblica sobre o texto, né? Uma lente teológica do estudo das sistemáticas e da própria teologia reformada e uma abordagem histórica muito forte, né? Geralmente, aquele que trabalha com a teologia reformada, ele vai ter esse foco, né, nessa tríade da Bíblia, da teologia e da história. Isso leva, inevitavelmente, a um ganho, né, um ganho na abordagem, um ganho no repertório desse pastor, no repertório desse estudante, né, no repertório desse pregador. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, por que os melhores pregadores, e ele não está falando de congregacionais, não, ele está falando de presbiterianos, né? Por que os melhores pregadores do Brasil são calvinistas? E eu falei para ele: porque geralmente o pregador calvinista, ele tem, né, esse foco, essa ênfase no texto sagrado, né, na teologia e na história, né? E isso termina, evidentemente, levando esse pregador calvinista ou professor calvinista a um destaque. Isso acontece até na academia, até entre estudantes de teologia. Geralmente, o seminarista que tem uma inclinação para a teologia reformada, ele tem um destaque um pouco maior, né? Acontece também entre arminianos, acontece com mais frequência entre calvinistas. Agora, oportunidades, espaços ocupados da denominação,
oportunidades aos pastores de desenvolverem seus trabalhos, de escreverem, né, e de atuarem no ministério pastoral, nos campos missionários, eu não vejo nenhuma predileção nem para calvinistas nem para arminianos. Eu vejo que os critérios de distribuição de oportunidades são outros, né? Aquele que tem uma disponibilidade, aquele que conhece, às vezes, tem um trabalho mais reconhecido, mas vamos dar mais espaço para o grupo calvinista da denominação, ou vamos dar mais espaço para o grupo arminiano da denominação. Eu não conheço esse movimento, não vejo essas tendências, não. O que eu percebo é apenas um preparo acadêmico mais refinado no estudante calvinista. Isso é fato, isso eu vejo, eu dirijo uma instituição, e sou professor da instituição também, não só nossa, como em outras, dou aula, inclusive, em seminários da Assembleia de Deus, arminianos, portanto, né? E eu percebo que mesmo entre os arminianos, quando eu vejo lá numa classe com 30 alunos, né, dentro da Assembleia de Deus, aqueles alunos que têm um interesse por Calvino, por Lutero, por Zwinglio, pela tradição reformada, esse aluno geralmente tem um desempenho melhor dentro de sala de aula, e isso é o que eu vejo em termos práticos. Ok. Pastor, o senhor consegue citar depois, pode ser até no final, né, a Silvia Ayala, que pergunta aqui se existe obra que conte a história de Sarah Calley. Temos várias. O Douglas Nassif, inclusive, tem textos maravilhosos sobre Sarah Calley, e eu posso, sim, eu até peço que a Silvia deixe registrada a pergunta na página, que eu vou lá na página e coloco lá também a referência, tudo direitinho, e até o contato do Nassif para adquirir a obra. Ok. Pastor, a diaconisa Jaciara, né, é minha diaconisa aqui na igreja, ela queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação daquela fuga de Calley, né? O que aconteceu ali? Por que ele teve que sair ali? Se estava correndo realmente risco de morte? Sim, estava. Ela se refere aos riscos de Calley na Ilha da Madeira. Sim, se Calley permanece, né, na Ilha da Madeira, o Calley seria certamente assassinado. O que aconteceu é que, numa manhã de domingo, né, o cônego da Ilha da Madeira, ele reunindo uma multidão de católicos e de gente que estava um tanto incomodada com o trabalho de Calley, porque Calley tinha conseguido muito sucesso. Milhares de pessoas, né, tinham sido alcançadas, porque Calley era um médico prestigiado, era um médico estrangeiro na Ilha da Madeira, né, e quando começa a pregar e a receitar medicamentos, né, e colocar versículos bíblicos no receituário, né, ele então ganha uma simpatia e uma confiança muito grande, até das autoridades. As autoridades tinham Calley em autoestima. O grande problema é que a Ilha da Madeira, por pertencer a Portugal, ela tinha um compromisso com o catolicismo enquanto religião. E aí os bispos, o cônego, consegue convencer as autoridades que Calley era um risco, né? É lá, inclusive, que Calley vai ser chamado pela primeira vez de Lobo da Escócia, ou Lobo Calvinista, né, como ele ficou conhecido. Né? E era o Lobo Calvinista porque é o lobo que veio aqui atacar o rebanho. Qual rebanho? Rebanho católico. Né? Então ele é o lobo que nos ameaça. E ele é o Lobo da Escócia, ou o Lobo Calvinista. Essa é a razão pela qual ele precisa fugir. Né? Fugir da Ilha da Madeira, porque, do contrário, Dr. Calley não estaria vivo para vir ao Brasil. Isso, exatamente. Bom, seguindo aqui mais o nosso roteiro aqui, assim que tiver mais pergunta, tá, amor? Passa para mim aí. Reverendo, olha só. Qual é a relação entre os congregacionais e os anabatistas? Eu li alguma coisa a respeito disso aí também naquele livro do reverendo Congregacionalismo Brasileiro, do Manuel Porto Filho. Sim. Ele faz uma abordagem sobre isso aqui. Você pode dar um parecer para a gente sobre isso? Qual é a relação entre os congregacionais e os anabatistas? Olha, a única relação que eu vejo entre congregacionais e anabatistas é o fato dos dois grupos, sendo que os anabatistas são mais radicais que os congregacionais. Porque, por exemplo, você vai ter a separação total, né, de Estado e Igreja,
que hoje se fala muito dessa separação de Estado e Igreja em relação à tradição batista e aos anabatistas, né? Mas essa separação, ela é vista também no próprio discurso congregacional. Nem todo congregacional vai trabalhar essa questão, porque você vai ter congregacionais que pensam numa igreja mais nacionalizada, especialmente você vai ter experimentos nos Estados Unidos com isso. Outros congregacionais terão uma mentalidade mais paroquiana, não de uma junta nacional que falasse em nome das igrejas congregacionais, mas sim igrejas independentes, né, umas das outras. E você vai ter também congregacionais que falam sobre essa separação da igreja e do Estado, né? É a única relação que é possível se fazer, porque os dois movimentos são movimentos diferentes, né? Os anabatistas, eles têm a tendência de, quando eles surgem, de rebatizar, né, os conversos, né? Não reconhecia o batismo na infância, os congregacionais batizavam na infância, os anabatistas não reconheciam esse batismo, diziam que era necessário ter uma experiência e ter uma consciência do batismo, por isso esperava a vida adulta, e o batismo por imersão, né? Agora, ambos os grupos são grupos que querem se emancipar de qualquer tutela, né, de uma igreja centralizadora. Os congregacionais querem tomar conta das igrejas locais, querem eleger seus ministros, fixar eles próprios remuneração e governar a igreja, né? São os princípios da autonomia, da soberania e da independência. Inclusive, o nosso querido pastor Hildebrando escreveu 2 livretos que falam da filosofia de governo congregacional, onde contempla a soberania, a independência e a autonomia, né, ou democracia. Então, assim, fora isso, não há nenhuma outra convergência entre congregacionais e anabatistas, não. Ok. O Mauro Jordão, da Igreja Congregacional do Magaça. Opa, bem aí perto de vocês aí, hein? Que a gente está aqui em São Paulo, do Cruzeiro. Ele pergunta assim: além do casal Cali, tivemos outros congregacionais marcantes na história do Brasil? Se teve, quais foram? Nossa, tivemos muitos outros, né? Manuel da Silveira Porto Filho, José Francisco de Souza, né? José Ramalho, né? O pai do Jeter Ramalho, José Barbosa Ramalho. Tivemos João Correia Dávila, Ismael da Silva Júnior, Jonas Tomás de Aquino, né? O Manuel dos Santos, grandes nomes congregacionais que poderiam, inclusive, ser alvo de uma biografia, né? Então, nós tivemos aí, sim, agora, claro, aquele que mais marcou uma geração foi a Manuel da Silveira Porto Filho, porque o Porto Filho foi um grande intelectual de uma vida extensa, pastoreou por mais de 50 anos a igreja Campo Grandense e presidiu aquela que era a entidade mais importante, representativa do protestantismo, que era a Confederação Evangélica do Brasil. Agora, além de Porto Filho, muitos outros personagens temos, tanto do Rio de Janeiro, como também de São Paulo, e Nordeste, então, grandes obreiros que atuaram no Nordeste. Uhum. Pastor, uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: Cali, o senhor citou aí que ele assim não teve uma grande preocupação assim em deixar assim uma teologia confessional. A pergunta é o seguinte: eu até li isso no livro do Dr. Douglas Nassif lá. Qual era realmente a posição de Cali sobre o ministério pastoral feminino? Olha, dificilmente pode se argumentar favorável acerca do ministério pastoral feminino em Cali. Não há uma argumentação clara sobre esse tema, né? O que há em Cali, e aí você pode fazer uma inferência, é uma valorização do trabalho leigo, né?
a atuação das mulheres. Agora, essa atuação das mulheres chegaria ao ponto do exercício do ministério pastoral? Essa é uma reflexão teológica que teria que fazer, né? Profunda, e um estudo sobre isso, e chegar a algumas conclusões. Então, o que há em Cali é uma abertura para o trabalho, primeiro, do leigo, independente do gênero, do leigo, e também do gênero, no sentido de que as mulheres eram bem-vindas ao trabalho. Agora, ser bem-vinda significa dizer que Cali concordaria com o ministério pastoral feminino, levando em conta os padrões da época, eu acho um tanto difícil dele concordar com isso, né? Agora, quando eu digo que acho difícil concordar com isso, não estou dizendo que de forma alguma ele concordaria, né? O que eu estou dizendo é que ministério leigo, sim, atuação das mulheres, sim. Agora, ministério pastoral, eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender que Cali chegaria, inevitavelmente, a esta conclusão, né? Agora, espaço para atuação, né? Haja visto, inclusive, o trabalho imenso que Dona Sara Cali desenvolveu na época dele, que foi um trabalho primoroso, né? E muito espaço ele deu para a esposa, e ela tinha um ministério próprio dela. Né? Dona Sara não precisa e não deve ser estudada sempre ao lado de Cali. Dona Sara tem o ministério dela, a atuação dela, o brilho próprio. Ela tem um ministério independente de Cali, né? Agora, isso significa, mais uma vez dizendo, pela terceira vez, a concordância no exercício do ministério pastoral, eu não chegaria tanto, eu não faria essa afirmação, né? Mas um espaço de atuação, sem dúvida nenhuma. Amém. Aqui o presbítero Marco Salvador, lá de Limeiras, né? Foi presbítero aqui da nossa igreja. Ele pergunta aqui, ó, a história congregacional vai além do Rio de Janeiro? Ou seja, tem aí uma ordem aí? Sim, nós temos aí atuação em Niterói, quer dizer, Rio de Janeiro, penso eu, que ele não está falando só da cidade, esteja falando do estado do Rio de Janeiro, que é onde concentra a nossa força denominacional maior. Mas sim, nós temos trabalhos em São Paulo, ainda que não possa, nada pode ser comparado ao Rio. O principal trabalho nosso é no Rio de Janeiro. O Nordeste, né, o congregacionalismo é muito forte. As igrejas, aliás, as igrejas congregacionais do Nordeste, elas são muito interessantes, né? Você tem igrejas ali, inclusive da região do interior, muito fortes, muito respeitadas, bons obreiros, excelentes obreiros, extraordinários pregadores, eu diria até, pastor, que entre os nossos pregadores, alguns dos melhores pregadores que nós temos, é que eu vou arrumar talvez um problema com os meus colegas, amigos, queridos aqui da região Sudeste, alguns dos melhores pregadores da denominação são do Nordeste, né? A gente ouve aquela turma pregar, não dá vontade de parar de ouvir, não. Não é à toa que alguns deles vieram para cá, né? Atuar aqui no Rio de Janeiro. Temos bons pregadores no Sudeste? Claro que temos, não estou dizendo que não tem. Mas no Nordeste, a proporção, a concentração é muito interessante, né? Igrejas sólidas, bem frequentadas. Olha, eu estive pregando em algumas igrejas do Nordeste. Eu estive pregando na igreja lá do pastor Washington Daniel, que é na Bahia, agora me esqueci o nome da cidade. Estive pregando em Caruaru, igreja do Ari Queiroz. Estive pregando na igreja pernambucana, que foi fundada por Cali. Eu fiquei impressionado. Essas igrejas todas, né? A gente chega, por exemplo, domingo de manhã, a escola dominical lotada, né? Os bancos todos tomados. A igreja do Washington Daniel, que fica na Bahia, eu preguei lá num sábado, domingo de manhã e domingo à noite, os 3 cultos lotados, né? A igreja do Ari Queiroz, eu preguei também sábado, domingo de manhã, domingo à noite, igreja lotada. Eu perguntei, Ari, é sempre assim? Ou a igreja está em festa, por isso que é isso? Senão, é assim direto, né? Então, nós temos um trabalho muito importante, muito significativo, que precisa, inclusive, ser descoberto por muitos do Rio de Janeiro, acontecendo no Nordeste. Então, o congregacionalismo não é só Sudeste, ele é também nordestino também, e muito forte, muito presente e muito respeitado. Um dos pregadores mais conhecidos do Nordeste, tudo bem que não é da nossa denominação, mas ele é um congregacional, é o Orivan Marinho.
O Aurivan Marinho, ele é conhecido, você chega na presbiteriana, pergunta quem é Aurivan Marinho, sabem quem é. Igrejas com 1.000 membros, 2.000 membros, né? Outras com 300 membros, mais vigorosas. Então, eu sou muito fã do trabalho que os nossos colegas congregacionais fazem no Nordeste. É um monte de gente aqui colocando viva nosso Nordeste, parabéns para o nosso Nordeste. Top de linha. Pastor, olha só. Por causa de, no que tange, Robert Reid Cali ser médico e ele ter tido toda essa iniciação da evangelização aqui em língua portuguesa, de alguma forma isso elitizou a Igreja Congregacional Brasileira? Olha, eu tenho uma obra aqui em casa, é uma obra muito interessante, escrita por um padre, né? Me dá um segundinho só, uma coisa que eu vi. Pessoal, pode deixar nos seus comentários aí, tá bom? Isso. Essa obra aqui, ó. E haverá um só rebanho, de Jesus Hertel, né? Da Edições Loyola. É um clássico essa obra aqui. Ele é um teólogo, historiador católico. E ele trata das denominações no Brasil. Esse é um texto muito bom. E ele menciona as congregacionais, né? E lá nessa obra ele fala do público. Isso, na época em que ele pesquisou, deixa eu ver se tem aqui o ano exatamente. Eu acho que não aparece aqui o ano da publicação, não. Perdão, parece sim, década de 80, 1988. Ele chama a igreja congregacional de uma igreja de classe média, né? Então, ainda que muitas das nossas igrejas tenham um estado, hoje, em regiões mais periféricas, até porque o estado do Rio de Janeiro empobreceu muito, né? Mas, durante muito tempo, a igreja congregacional, com seus pastores formados em seminários, né? Com um ensino teológico muito bom, ela ficou, sim, elitizada. As igrejas históricas são igrejas mais elitizadas, o que é um problema, porque o Brasil não é um país de classe média. O nosso país é um país desigual. Grande parte da população é uma população pobre, né? E quando você tem, por exemplo, um discurso no púlpito por demais refinado e elitizado, a tendência é esse público, às vezes, não conseguir entender. Eu não estou dizendo que a gente tem que baixar o nível do nosso sermão. Eu mesmo não conseguiria fazer isso, né? Eu procuro pregar um sermão respeitando os ouvidos de quem está assistindo o culto. Não é um sermão bem pregado, tentar falar corretamente o português, isso é tudo muito importante, porque o pastor ele é formador de opinião e ele é uma liderança, né? Então ele tem que tomar cuidado com a língua, com a escrita, com a fala, com as concordâncias. O pastor tem que estudar teologia, né? Ele tem que ser alguém antenado com o mundo. É o que Karl Barth nos ensinou. Em uma das mãos, o jornal do dia, né? A cultura, o que está acontecendo no mundo. Na outra mão, a Bíblia Sagrada, que é a resposta ao que está acontecendo no mundo. Então, o pastor é esse indivíduo preparado para dialogar. Agora, ele não pode ser um teólogo de Torre de Marfim. E, durante muito tempo, as igrejas históricas, elas tiveram essa supervalorização da teologia e, às vezes, distanciando o povo, né? As igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, ela tinha um apelo mais popular. Eram igrejas que estavam na periferia, onde o pastor, às vezes, numa simplicidade até demais, né? Se recusando a estudar, inclusive, porque achava que aquilo poderia atrapalhar a sua espiritualidade, mas, a despeito disso, falando uma língua que o povo simples que congregava na igreja conseguia entender. Não é à toa que essa denominação, como outras pentecostais, cresceram muito no Brasil também. Então, eu defendo uma formação teológica firme, o pastor tem que ser alguém preparado, a teologia tem que ser a nossa ferramenta até o fim da vida, o pastor não pode parar de estudar, ele precisa dar sequência, inclusive, nos seus estudos formais, né? Tendo chance de fazer uma pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, tudo isso vai ajudar no ministério. Agora, uma vez que ele é alguém preparado, ele não pode ser distanciado da realidade local. Ele precisa falar a língua do povo.
é aquela coisa, entrou na sua igreja, pastor, um desembargador, ele tem que entender o seu sermão. Ele não pode achar que o pastor é um ignorante. Não volto nunca mais aqui, que esse povo aqui é um bando de ignorantes, esse pastor é um ignorante, eu perdi meu tempo aqui. Esse desembargador não pode. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa simples, né, um boia fria, por exemplo, que esteja visitando os parentes e vá no culto, ele não pode se sentir excluído da pregação, porque ele não entendeu nada. Porque a pregação é preparada só para quem tem nível universitário. A pessoa simples, que não teve oportunidade de estudar, tem que ser alvo da nossa pregação, tem que entender do mesmo jeito que um desembargador entende. E detalhe, e a influência desse pastor sobre essa pessoa tem que ser de tal maneira que ele diga o seguinte: poxa, eu quero também estudar, eu quero também crescer no conhecimento. A igreja precisa ser esse ambiente que não exclui, mas, ao mesmo tempo, desperta a vontade de estudar e de conhecer. Ao fazer isso, a gente cumpre a nossa missão. Maravilha. A gente está quase chegando ao final aqui, tem mais algumas perguntas aqui ainda. O Leandro Antunes está dizendo aqui, qual a importância dos CALES em incentivar... vamos ler isso aqui para mim, aqui, por favor. Missionários a vir cooperar no Brasil. Tá, lembrei. Aqui, a importância dos CALES é incentivar missionários do exterior a vir para o Brasil. Nossa, demais. Isso aí, o Dr. Cali, as missões, né, que ele organizou, ajudou a organizar, quando, inclusive, Sarah Cali volta para a Escócia, ela vai fundar, né, e atuar muito na Health for Brasil. Então, os Cales trouxeram missionários para cá. Alguns ficaram famosos no protestantismo, como é o caso de Salomão Ginsburg, né, que foi um grande missionário e depois foi arrolado entre os batistas, e outros missionários, né, tem uma lista imensa. Inclusive, o professor Vanderly, ele publicou uma apostila onde ele anota, né, vem o nome desses missionários que atuaram no Brasil. Então, missionários ingleses, escoceses, irlandeses vieram para cá para ajudar o Dr. Cali, né? Alguns, sem contar dos madeirenses, porque os primeiros que chegaram para ajudar os Cali aqui no Brasil eram gente que trabalhou com ele na Ilha da Madeira. Foram os primeiros, foram os que fundaram, né, a Igreja Fluminense. E depois do trabalho organizado, ele convidou missionários, né, que vieram atuar no Brasil. E quando ele vai embora, e depois ele falece, Dona Sara segue com a missão, ela também vai ajudar no envio de missionários aqui para o Brasil. Então, a contribuição caleana para a recepção e depois o envio de missionários é total e extraordinária. Pastor, o Mauro Jordão, lá do Magaça, está perguntando assim, por que as demais denominações no Brasil citam pouco o trabalho congregacional? Porque nós mesmos citamos poucos, né? Você não tem, por exemplo, uma farta bibliografia do trabalho congregacional no Brasil. Se você pegar o nosso tempo, quase 160 anos, e o número de produção bibliográfica sobre os trabalhos congregacionais são muito poucos. A gente tem o trabalho do Forsyth, o trabalho do Douglas Nassif, do Lindo, né? Do Sérgio, e de outros colegas congregacionais, talvez mais 2 ou 3 outros trabalhos publicados, né? Tem, inclusive, 2 ou 3 trabalhos lá do Nordeste, o Altemar, pastor Altemar escreveu, tem o Rafael também, que publicou um livro agora sobre Cali, ele até colocou na Amazon para vender, né? Aliás, para distribuir, mas 160 anos era para ter muita publicação, né? Obras clássicas do congregacionalismo que estão esgotadas não foram reeditadas, né? Livros do Porto Filho, livros do Ismael da Silva Júnior, livros do Salustiano Pereira César, né? Então, primeiramente, nós é que temos que prover em grande fartura essa carência bibliográfica. E depois, então, as demais denominações vão conhecer o nosso trabalho. Agora, nem nós mesmos produzimos, escrevemos, né, valorizamos, como que outros vão valorizar? E o trabalho congregacional, ele é belíssimo, ele é riquíssimo. Para você ter uma ideia, dissertações de mestrado e teses de doutorados em diversas áreas podem ser
utilizar o trabalho congregacional. Por exemplo, uma arquiteta fez o seu projeto de pesquisa, doutorado, né, em Calvino, falando da arquitetura protestante. Né? A arquitetura congregacional no Brasil, ela é lindíssima. Você vai para o Nordeste, os templos, né, que foram construídos ali são lindos. A Fluminense, a história daquele templo ali, o Gustavo estava me dizendo, filho do Paulo Leite, que o telhado da Fluminense foi elaborado numa configuração que eu não vou saber explicar aqui, que é o primeiro daquele tipo no Brasil. Depois outras que fizeram, né? Daquele molde arquitetônico que está dentro do templo, né? Quem ligava lá para a Fluminense vai saber exatamente o que eu estou falando, que o Gustavo vai saber explicar. Então, assim, a nossa história é vasta, é riquíssima, é belíssima, é entusiasmante a gente conhecer essa história, vale a pena, e na academia de História, Estudos Sociais, Arquitetura, Direito, né, você pode usar como referência teórica a história congregacional. Poxa, está aí uma boa sugestão para uma tese de Direito, eu que estou retornando aí. Aqui, amor... Oi? Pedro Silva, que é congregacional, vai defender a tese dele em breve, e é de direito nessa área, né, estudando Cali. Nós tivemos o pastor, deixa eu ver aqui, acho que o pastor Bruno, essa semana agora foi a defesa da dissertação de mestrado dele, Bruno Araújo, sobre Cali, né, sobre as perseguições dos congregacionais no interior do Nordeste. Defendeu. Nós temos o Jadson Ramos, que está fazendo a Federal de Alagoas, está pesquisando ali as perseguições também no Brasil Império, aliás, no Brasil Colônia. Então, o congregacionalismo, né, claro que Brasil Colônia não tem a ver com congregacionalismo, mas ele pesquisa o movimento protestante. Tem muita coisa para ser pesquisada e descoberta. Poxa, que legal. Então, breve vamos ter muita matéria para poder estudar a respeito. Aqui é o seguinte, amor, para de pegar as perguntas aí para a gente acabar, tá? Porque senão a gente não acaba hoje. Só tem mais duas perguntas aqui, essa aqui do André Barros, e a última nossa aqui. O André está perguntando aqui o seguinte, pastor, por que Jonathan Edwards, não sei se eu falei certo, foi expulso da igreja? Essa história é incrível, por causa da ceia. A igreja dele, a igreja do Jonathan Edwards, dava a ceia, ministrava a ceia para todo mundo, para quem era crente e quem não era. E durante muito tempo, Jonathan Edwards aceitou. Depois disso, depois de um certo tempo, ele se recusou a dar ceia para quem não é crente. Não, ceia só para quem é crente, fez pública profissão de fé, se batizou e é membro da igreja. E aí, não, pastor, mas aqui nós sempre demos a ceia para todo mundo. O vizinho que não é crente é bem-vindo. Só é bem-vindo para o culto, para a ceia não. Não, aqui é assim, não, mas a partir de agora não vai ser mais. Então, vamos convocar uma assembleia. Vamos convocar, para saber se a gente vai ficar com o senhor ou não. Rapaz, convocaram a assembleia, ele convocou, ele se submeteu e ele perdeu. E foi assim, acachapante a derrota. A diferença de votos foi de 90% a 10%. Nossa, Deus! 90% disseram, pastor, pode ir embora, porque o senhor não aceitou a ceia para incrédulo aqui, e nós queremos. 90%, né, mandou Jonathan Edwards embora, e apenas 10% concordou que ele permanecesse. Que legal. Que história curiosa, né? Eu costumo brincar assim, colega congregacional, não tenha medo do plebiscito. Se você perder no plebiscito, você está bem acompanhado. Jonathan Edwards. Pastor, aqui a nossa última pergunta aqui, na verdade a gente parou o roteiro aqui para o pessoal perguntar, né? Sim. Mas dentro do nosso roteiro, nossa última pergunta aqui é a seguinte, na sua opinião, eu sei que o senhor disse aí que o congregacionalismo, né, deixou vários legados para o Brasil, mas, por exemplo, na sua opinião, qual foi o maior legado de Cali para as igrejas nossas congregacionais? Olha, dois grandes legados. A evangelização na língua materna, a evangelização em português, isso foi extraordinário, de uma ousadia, quebrou paradigma. Cali é quem inaugura, né, a pregação em língua pátria.
a evangelização em língua pátria. E, em segundo lugar, a democracia. A igreja congregacional é uma igreja democrática, em que a membresia ela é chamada ao processo decisório. E você ter isso num país onde o que vigorava era um império, você não tem democracia, o Brasil não era uma república, né? O Brasil era um império escravocrata, e você ter gente sentando junto com o pastor, com o presbítero, para tomar uma decisão, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. O congregacionalismo representou a forma mais concreta da doutrina do sacerdócio universal dos santos, pois quando ela surge na Inglaterra, com os puritanos, você vai ver as demais expressões protestantes surgindo, igreja anglicana, o calvinismo, né, tudo governos que eram governos indiretos. No calvinismo se favorece o presbiterianismo, né, o modelo de governo presbiteriano em que os presbíteros governam a igreja. A igreja anglicana é episcopal. A luterana, quando surge, ela vai flertar com o modelo erastiano, em que a igreja tem alianças com o Estado. O governo é que toma a decisão. O congregacionalismo não. Ele olha para esses modelos erastiano, episcopal e presbiteriano e diz, não, aqui o modelo é outro. Aqui o povo participa do processo decisório. Os paroquianos são ouvidos. Os paroquianos decidem quem será o seu pastor. O salário, quem fixa o salário é a própria membresia da igreja. O mandato de 2 anos, 10 anos, 5 anos, 4, quem dá é a própria membresia. Então, essa democracia eclesiástica, que é a primeira no Brasil, e detalhe, não só a primeira democracia eclesiástica, é um primeiro experimento institucional democrático que se tem notícia, né, no Brasil. É um grande legado congregacional. Então, eu sou fã, apaixonado pelo congregacionalismo inglês, norte-americano, principalmente o congregacionalismo brasileiro, que eu acho que, apesar dos nossos problemas, a nossa história é linda, né? Ancorada na figura de Cali, ancorada na figura de Sara, né? E dos obreiros que ajudaram a construir o congregacionalismo brasileiro. Graças a Deus, pastor, que bênção. Olha, assim que voltar à normalidade aí, né? Porque, na verdade, a gente tinha até agendado uma visita com o senhor aqui na associação, né? Mas aí começou essa questão da pandemia, mas assim que retomar, a gente faz o convite. Antes de eu fazer o fechamento aqui, eu vou chamar aqui o Luiz Carlos para mais um cântico. Luiz Carlos, me ouve? Me ouve? Ouvindo bem. Sim. Isso, graças a Deus. Gostou da aula aí? Bom demais. Precisamos conhecer a nossa história, viu, pastor Edauro? Deus abençoe. Isso aí, maravilha. Nós estamos encerrando aqui. E antes da gente encerrar, a gente queria que você ministrasse aí mais um cântico, tá bom? Ok. Aí no final a gente vai fazer a citação dos irmãos que deixaram o comentário aqui. E aí a gente encerra, tá bom, pastor Edauro? Tá joia? Então vamos lá, vamos continuar adorando ao nosso Deus. O hino 640 do nosso Salmos e Hinos, desse legado que nós ouvimos nessa tarde tão especial, que foi deixado para a nossa nação, não apenas para a nossa denominação. Castelo Forte, 640. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho
traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza que nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer, antes da gente fazer aqui o fechamento aqui, nós vamos fazer menção aqui, pedir minha esposa para me ajudar aqui, a ler o pessoal que deixou o comentário. Quero agradecer o pessoal, em nome da Amil Vale, que deixou o comentário aqui na página e que deixou o comentário também lá nas salas de vídeo. Vamos lá. Queria agradecer a participação aí nos comentários do reverendo Robson Cotrim e o Felipe Cotrim, aqui da Igreja Congregacional de Cruzeiro, Aldiene Rodrigues, do Rio de Janeiro, Diácono Carlos de Jaciara, Marcos Salvador e Clarice, reverendo Adilson Rabelo de Barra Mansa, Rosemar e Vera, diáconos da nossa igreja, Eliane Luiz, reverendo Sebastião e Bete Chagas, lá de Volta Redonda, Evandro e Adriane, Marcos Jordão, do IEC de Magarça, Sônia Martins, da IEC de Passa Três, Dilma, diaconisa Dilma, da IEC de Vila Menino, Vanessa Alves, da Mariana Torres, pastora Henrique Tavares, do Engenho do Estado, Jair Wesley, funcionário da Assembleia Bahia, pastor Benoni, de São Lourenço, José Maria e Marisa, meus pais, minha irmã Maxwell, de Volta Redonda, Silva Ayala, pastor Eric Santos, aqui de Cruzeiro, Regina de Cláudio de Fora, da IEC de Cataguases, de Minas Gerais, Ângela Rodrigues, Maria Tereza Crente, Marcos Lela, Edir Única, Anália Ribeiro, Aline Luiz Soares Barreto, Alexandre Silva, André Carlos, Pastor Johnny, Débora da Silva, Beneziana, Helena Ricardo e Cabral da Federação de Salvador. A Ângela Rodrigues, presidente da Barreto, por favor, considerações finais. Eu quero agradecer o convite que foi feito, pastor. Muito obrigado, né? É sempre bom a gente poder falar da nossa denominação. Então, agradecer ao pastor Antônio Carlos o convite, conhecer também o pastor Luiz Carlos, não é isso? Luiz Carlos. Luiz Carlos, lá de Januária, né, Januária? Isso. Prazer dividir esse momento aí com o nosso irmão. Canção
canções, né, maravilhosamente ministradas, essa última interpretação aí do Castelo Forte, que é o hino 640 dos Salmos e Hinos, né? Lindíssimo. Então, Isso. parabéns, pastor, pela ministração e qualquer coisa, pastor, sempre que precisar, estou aqui para poder ajudar no que for necessário. Foi uma honra para mim. Amém, obrigado. Luiz Carlos, suas considerações, meu irmão? Agradeço, pastor Antônio, pelo convite, compartilhar com vocês, pelo pastor Idauro, pela excelente aula ministrada aos nossos corações nessa tarde. Nós precisamos conhecer mais a nossa história, que história linda, bela, né, que realmente nos enche de alegria fazer parte dessa história, porque todos nós que estamos nas igrejas congregacionais espalhadas por aí fazemos parte dessa história, né? Estamos fazendo parte. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com os irmãos nessa tarde. Gostaria também, pastor, pode ser? De deixar um abraço aqui? Claro. Deixar um registrado, né? Um beijo, um abraço para todos os irmãos da Igreja Congregacional de Niterói, onde eu exerço o pastorado, né? A gente mandou um link para eles poderem acompanhar, então alguns já vi que estão acompanhando ali, então um beijo para a membresia da igreja, para os irmãos, aos quais a grande parte eu não vejo desde março, o contato nosso é só o WhatsApp mesmo, o vídeo que eu gravo para eles, então um beijo muito carinhoso para os irmãos que eu tenho a honra de pastorear aqui em Niterói. Amém, graças a Deus. Aproveitando a oportunidade também, pastor. Aqui mais uma vez, eu quero apresentar para vocês aqui. Oi? Aproveitando a oportunidade também, que hoje é aniversário da minha mãe, deixar um abraço para ela, Dona Lourdes. Eita, glória! Dona Lourdes, ó, um beijo para a senhora, parabéns pelo filho que ela só trouxe ao mundo. Bem, obrigado. Glória a Deus. Irmãos, quero aproveitar vocês aqui o livro do Reverendo Idauro, né, que é Os Desigrejados, né? Você que desejar adquirir, fala com a gente aqui, que a gente providencia para você. E eu indico, tá muito bom, um compêndio sobre a situação da igreja, a situação daqueles que abandonam ali o culto religioso ali, com vários tipos de discurso, ou é contra pastor, ou é questionado na fé. Esse livro, ele está esclarecendo sobre a atual conjuntura das pessoas que dizem o evangelho. Então, meus irmãos, é muito bom esse livro aqui, eu li e eu recomendo. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, então? Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela vida do Reverendo Idauro, pela vida do Gustavo. Amém, Deus. Pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu poder sobre a nossa associação, sobre a Âmbio Vale e sobre, ó Deus, as igrejas representadas aqui nessa live. Louvamos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, amém. meus irmãos. Glória a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.